Atenção, senhores vereadores, chamada para verificação de presença. Vereador Adermes. Vereador Donizete. Claudinei da Rocha. Daniel Paulo Radaeli. José Barbosa da Silva. Josivaldo Bahia. Luiz Antônio Cordeiro. Luiz Vergara, presente. Luiz Otávio Rodrigues Pinheiro. Presente. Marcelo Marques. Presente. Márcio César de Souza. Marco Antônio Garcia. Presente. Miguel Laércio Matias. Nirlei de Souza. Romeu. Presente. Há número legal, senhor presidente. Márcio presente, senhor secretário. Havendo legal, dou por aberto a 30ª sessão ordinária, na parte da ordem, ou melhor, do expediente. É que hoje deu um pequeno problema nos terminais de computador, então a votação, a chamada dos senhores vereadores foi nominal em função desse pequeno problema que está sendo verificado pelos servidores da casa. Com a graça e a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos da presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos. Ofício 060-2016, Neide Aparecida de Souza Lopes, secretária municipal de Finanças, atendendo o dispositivo no parágrafo 3º, artigo 12 da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, informamos estimativa da receita para o exercício de 2017. Esses ofícios e os demais que o primeiro secretário fará a leitura estarão à disposição dos senhores vereadores da Secretaria da Casa. Prefeito Municipal Alexandre Augusto Ferreira, envio de balancete. Prezado senhor, atendimento ao dispositivo no parágrafo 6º, inciso 4º do artigo 81 da Lei Orgânica, encaminhamos o anexo balancete analítico da receita, balancete analítico das despesas referente ao mês de julho 2016. Ofício Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Corretor de Imóveis José Augusto Viana. É com grande satisfação que acusamos o recebimento do ofício 359, referente à moção 156, de autoria do vereador Pastor Otávio Pinheiro. Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Valber Almada Oliveira. Assunto: agradecimento ao ofício, à moção de aplauso e congratulação 156 do Conselho Regional de Corretores do Estado de São Paulo. Relatório de viagem, Henrique Ribeiro, Luiz Antônio Cordeiro. Relatório de viagem, Luiz Antônio Cordeiro, Brasília. Relatório de viagem 103/2016, vereador Nirlei de Souza. Relatório de viagem, processo interno, vereador Luiz Carlos Vergara Pereira e Claudinei da Rocha. Relatório de viagem, Henrique Ribeiro, motorista. Indicações. Vereador Josivaldo Bahia, estuda implantação para instalar placa carga e descarga na Avenida Presidente Vargas, em frente ao número 871. Vereador Romeu, poda de árvores na rua Alberto Peliciari, 567. Pintura de solo em frente à garagem do número 941, rua Luiz Pires. José Barbosa, Zezinho Cabeleireiro, colocação de placa e sinalização de trânsito, área reservada para carga e descarga de veículo, na Avenida Pedro Calandria Fernandes. Reparo e limpeza de um mata-burro na Estrada Municipal José Sintra, na região do Paiozinho. Senhor presidente,
Tem a palavra, vereador Bahia. Presente. Ok? Registrando a presença do vereador Bahia. Poda drástica de uma árvore existente na rua Carlos do Carmo, de frente ao número 399, bairro Cidade Nova, Zezinho Cabeleireiro. Poda drástica de uma árvore existente na rua Pará, de frente ao número 969, Jardim Paulista. Manutenção de pequeno parque infantil localizado na Avenida Primo Meneghetti, bairro Jardim Panorama. Vereador Cordeiro. Estabelecer mão única para descer na rua Antônio Albino da Silva, Parque das Esmeraldas. Instalação de placa de embarque e desembarque de frente ao número 500 na Avenida 7 de Setembro. Implantação no município de policiamento com bicicletas. Retirada do ponto de ônibus localizado de frente ao número 1882 e 1984, Jorge Tabá. Implantação de vagas de 45 graus no canteiro central da Avenida Tristão de Almeida. Vereador Miguel Laércio Matia, construção e Boca de Lobos. Nirlei de Souza, lombofaixa na Avenida Manuel Jacinto Neto. Troca de lâmpada da Avenida César Martins, Pirajá. Plantio de grama no campo de Chacrobol, localizado na rua José Deocleciano Ribeiro. Plantio de grama no campo de Chacrobol, localizado na rua Rosa Del Monte, esquina com a rua Ângelo Rosa. Pastor Otávio Pinheiro, rebaixamento da calçada e demarcação de acessibilidade. Rebaixamento de calçada e indicação. Essas indicações e as demais serão encaminhadas aos setores competentes. Rebaixamento de calçada e demarcação de acessibilidade em templo da Igreja Pentecostal. Rebaixamento de calçada e demarcação no templo da Igreja Pentecostal Aliança Eterna. Senhor presidente, matéria que depende de votação. A número legal, excelência? A número legal. Peço que faça a leitura. Projeto de decreto legislativo dispõe sobre a aprovação de contas do Executivo Municipal relativo ao exercício 2013. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei, vereador Josivaldo Bahia, acrescenta a linha K no inciso 4º do artigo 16 da Lei 7.335. Encaminhe-se à próxima sessão. As comissões competentes. Projeto de lei complementar, doutor Daniel Paulo Radaeli, acrescenta artigo 191A, 191B no Código de Postura do município. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de resolução, presidência da Câmara, altera o artigo 118 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Franca, que trata dos projetos de denominação de próprios via logradouro público. Encaminhe-se às comissões competentes. Matéria que depende de votação. Peço que faça a leitura, excelência. Ata da sessão da 29ª sessão, 16/8/2016. Os contrários se manifestam. Aprovado. Ata da sessão solene das 10/15/8/2016. Com a palavra plenária. Os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento. Requer a presidência oficie o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que encaminhe as contas julgadas e apartado do ex-prefeito Sidney Franco da Rocha, o período que esteve à frente do Executivo, 2005-2012. Com a palavra plenária. Presidente, eu solicitaria aos colegas que rejeitassem esse requerimento momentaneamente. Pelo menos para nós se inteirar dele depois, que eu só fiquei sabendo agora. Depois pode até voltar na outra oportunidade e a gente conversar. Então, requerimento, dele por uma sessão. Requerimento verbal, senhor presidente. Requerimento verbal, vereador Márcio Forte. Vereador Laércio, eu pediria que Vossa Excelência retirasse esse pedido de discussão, porque é apenas um requerimento, pedindo para o Tribunal de Contas encaminhar as contas do ex-prefeito Sidney Rocha. É um requerimento simples, não estamos aqui aprovando ou rejeitando nada, é só um requerimento, Excelência. Excelência, eu concordo com o argumento de Vossa Excelência, mas gostaria que Vossa Excelência me entendesse também que eu acabei de entrar aqui, pisar aqui agora,
eu não gostaria de fazer alguma coisa. Prova é que eu estou pedindo o adiamento. Falei em rejeitar, retirei, para discutir melhor o pessoal e sair. Põe em votação aí, não, fica melhor. Explica o que é o requerimento que Vossa Excelência quer, porque eu acabei de entrar e fui pego, né? Deixa eu sair. Não interessa que está brigado, eu sou o líder do Xandão, o Xandão está brigado com o Sidney Rocha, mas é um negócio do PSDB que eu sempre tenho defendido. E saber qual que é, porque que é o motivo desse requerimento, tudo certinho, não tem nada contra. Eu peço Não tem nada contra, eu sou favorável até de votar para saber. Mas aqui alguma coisa que a gente tem que votar, a gente tem que saber o que é. E por eu estar desinformado, eu peço o adiamento, mas está aí na mão dos nossos colegas, os colegas que vão decidir. Não, então eu peço a discussão do requerimento do vereador, senhor presidente, para que eu possa usar a tribuna e fazer as explicações. Com a palavra, o vereador Márcio do Flores, que tem 10 minutos para discutir o requerimento. Não, tranquilo, independente dá certo. Mas assim, hoje eu estou na reunião, amanhã você passa na farmácia, eu vou tentar com algum amigo meu, ver se ajuda um pouquinho, ver quem faz, viu? Aí que eu não... passei na parte da manhã mesmo. Grande, Não, tranquilo, tá? Tranquilo, senhor. Beleza, eu vou tentar ver o que consegue lá, viu? Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Laercim, do qual eu dirijo a palavra até para fazer os esclarecimentos desse requerimento. Vereador Laercim, na semana passada, todos nós aqui acompanhamos no STF a decisão dos 11 ministros do STF em relação aos julgamentos de contas de prefeitos municipais. A discussão foi num recurso extraordinário e que tem validade para todo o país e vale para todos aqueles que têm contas rejeitadas no Tribunal de Contas. E nós sabemos nessa casa que o ex-prefeito tem 5 contas rejeitadas no Tribunal de Contas. Isso está amplamente divulgado na mídia, em todos os jornais, em todos os sites. Isso é de conhecimento geral, vereador Bahia, que existem essas contas rejeitadas. Até então, vereador Laercim, a palavra final das contas de gestão, ou seja, aquelas contas que analisa o gestor, os contratos que foram feitos pela administração, como, por exemplo, os contratos do ICV. Os contratos do ICV feitos pelo governo Alexandre. Mas existem situações, nos 8 anos do governo Sidney Rocha, que foram apreciados em apartado pelo Tribunal de Contas. Algumas foram aprovadas, 8 rejeitadas, outras rejeitadas. Nós sabemos que 5 foram rejeitadas, mas existem outras também que foram aprovadas. O requerimento é um requerimento simples, pedindo apenas, diante do novo entendimento do STF, que essas contas sejam remetidas às câmaras municipais. Porque, em síntese, o que disse o tribunal? Que a Câmara Municipal tem que se manifestar sobre todas as contas dos ex-prefeitos, sejam elas contas de governo ou de gestão. E se essas contas não vieram para a Câmara Municipal, elas devem vir. Hoje, por exemplo, nós vamos votar à tarde as contas de 2014 do Alexandre. E existem ali apontamentos, existem contas que serão julgadas em apartados pelo Tribunal de Contas e que agora virão também para a Câmara. Então, além das contas de governo, virão para a Câmara as contas de gestão. Então, é um requerimento simples, pedindo para o Tribunal encaminhar essas contas para a Câmara Municipal. Se o Tribunal vai encaminhar ou não, já é outra questão, porque aí vai depender do entendimento do Tribunal. Mas nós, como vereadores, temos que cumprir o que determinou o STF, que é exigir, Bahia, o nosso direito de dar a palavra final
nas contas do ex-prefeito. Me conceda uma parte. Pois não, Excelência. Vossa Excelência, quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu trabalho e dizer que essa casa aqui, se eu meti a não assinar esse requerimento, acredito que vai ser um tiro no pé. Por quê? Veja bem, há dias atrás, essa casa, há dias atrás, poucos dias, essa casa afirmou que tinha que caçar o Alexandre. Firmou. E 6 vereadores, inclusive eu, votei não à cassação, porque não tinha nada de provas. Agora está vindo de lá as contas do ex-prefeito, e essa casa se omitir e assinar um requerimento, ou chega a vir, pediu, mas vai vir, Excelência, com 5 processos nas costas do cidadão, e essa casa aqui voltar, pelo amor de Deus, fica difícil, aí enoja mesmo, de verdade, enoja. Nós sabemos disso, que ficha suja na política tem que vazar, e eu quero parabenizar Vossa Excelência, certo? Pela sua competência. Obrigado pelas palavras, vereador Bahia, e é essa coerência que eu tenho ao apresentar esse requerimento, a mesma coerência que eu pedi quando da cassação do prefeito Alexandre no meu relatório final. E mesmo na votação do Alexandre, eu não usei essa tribuna em momento algum, vereador Bahia, para criticar aqueles 6 que votaram de forma diferente. Não fiz isso na tribuna, não fiz isso nas redes sociais, não compartilhei um post sequer criticando a posição dos 6 vereadores. Parabenizei a posição dos 9, mas não critiquei a posição dos 6. E aqui, vereador Laercinho, é uma questão de ter soberania, de pedir para que a Câmara tenha o direito de opinar sobre as contas do ex-prefeito, que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Contas em apartado, isso que a gente tem que ter uma ressalva. Parece que eu ouvi um vereador comentar agora, mas as contas foram aprovadas. Realmente, as contas de governo, que é aquela conta que fala se o prefeito usou o percentual devido na educação, na saúde, se ele aplicou corretamente o orçamento, se houve superávit, isso foi aprovado. Nós não temos como questionar isso em relação ao governo Sidney Rocha, isso foi aprovado. Agora, as 5 contas técnicas em apartado foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Essas contas nós temos que analisar item por item, ano por ano, aqui nessa casa. E o meu requerimento é esse. Eu respeito e vou continuar respeitando os que pensarem de forma contrária, porque eu acho que nessa casa, viu, presidente Marco Garcia, Laercinho, doutor Radaeli, pastor Otávio, Bahia, a gente amadurece, e eu acho que amadureci nesses 4 anos. Eu mantenho a minha posição firme nesse sentido, mas, presidente Marco, eu continuo respeitando e vou respeitar sempre a oposição contrária. Em alguns momentos, eu tenho certeza que nós estaremos juntos. Em outros, divergiremos de Vossa Excelência, do Valim, de outros vereadores dessa casa, mas o respeito, aquela briga, aquele ânimo pessoal, isso não vai existir por parte de mim, de minha pessoa, e espero que também de Vossas Excelências, que continuemos a nos respeitando, seja qual for a decisão dessa casa. Nesse momento, a minha expectativa é que aprovemos um requerimento, porque é um requerimento simples. Agora, se não for aprovado aqui, presidente, a indicação é para discussão na próxima sessão, não o adiamento. Aí o que o vereador poderia pedir seria a discussão da propositura, para que seja votado na próxima sessão. Muito obrigado. Eu peço, reitero, vereador Laercinho, que retire o pedido de adiamento para que possamos votar nessa manhã de hoje. Muito obrigado. Tem a palavra o vereador Marcelo Valim. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, eu estava ouvindo atentamente ao vereador Márcio do Flórida, pessoa no qual eu respeito muito,
mas eu acho que não tem nada a ver. Eu não estava aqui nessa época, eu acho. Nem eu, nem você, Romeu. Mas parece que já foi votado isso já, Excelência. Foi, por essa casa. Eu acho que já foi. Agora eu não estou entendendo de Vossa Excelência o porquê voltar novamente, né, com isso agora. Eu não entendi, sinceramente, eu não entendi. Mas gostaria que Vossa Excelência desse mais uma explicação, só para que eu pudesse concluir o meu raciocínio, por gentileza, Excelência. Excelência, não foi votado nessa casa, porque as contas em apartado, até a semana passada, ela era apreciada somente pelo Tribunal de Contas, isso não retornava à Câmara Municipal. O que nós votamos, e que eu disse agora, de 2014, porque 2013 ainda não foi votado, estou confundindo até aqui agora, até 2012. As contas do ex-prefeito até 2012 foram todas votadas, todas. As contas de governo. Mas as contas em apartado não foram, porque a praxe até a semana passada era votar só pelo Tribunal de Contas. Se me fiz entender. Então nós votamos contas de governo, mas as em apartado não votamos nenhuma, de 2005 a 2012. Há um novo entendimento agora do Supremo Tribunal Federal que a Câmara tem que votar. Somente isso. Bom, Excelência, eu acho que eu sinceramente não entendi. Para mim já teria votado totalmente essas contas. Quando estava acompanhando pelo rádio, lembro, mas Vossa Excelência está falando. Mas eu diria o seguinte, Excelência, se a gente pudesse, como existe o requerimento, né, votação nominal, Excelência, para que a gente pudesse, cada um dar a sua opinião e o seu voto, por gentileza, Excelência. Ok, Excelência. Com certeza será feito o pedido de Vossa Excelência, e assim que Vossa Excelência terminar de usar a palavra, que vai colocar em votação, aí a votação será nominal. Agora, eu acho o seguinte, eu até gostaria de saber por que toda, né, esse auê todo em cima do atual candidato, Sidney Franco da Rocha, né? Eu não sei do que as pessoas estão com medo, os outros partidos estão com medo, ou disso, ou daquilo. Eu acho que um cara sensato, senhor Romeu, senhor Donizete, um cara vivido, experiente, que já dirigiu a cidade de Franca por várias vezes, não daria o nome dele se não tivesse tudo ok. A mesma coisa você, Donizete, se tivesse tudo ok, eu acho que você não sairia como candidato a vereador. Então, eu não sei por que essa implicância toda com o senhor Sidney Franco da Rocha, meu caro Márcio do Flórida. Repito aqui, pessoa no qual eu respeito muito, te acho uma excelente pessoa, um excelente vereador, grande oficial de justiça, você sabe disso, que eu sempre fui seu fã. Na época eu te falei que você só estava no partido errado, sempre te disse isso, mas com relação à sua pessoa, eu não tenho nada contra. Mas eu sou totalmente contrário, né, a isso que você quer fazer. E acho que todo mundo tem aí o direito de vir e opinar a respeito disso, mas eu não concordo com esse tipo de coisa de jeito nenhum. Acho que o Sidney Rocha foi aí um pedido, inclusive, do próprio partido do PSDB. Quer dizer, se o que está lá não está resolvendo e eles pediram o outro, eu acho que o cara não ia colocar a sua campanha na rua para desperdiçar as coisas, certo, ô Bartolomeu? Com certeza, alguma coisa ele sabe, né, o que realmente está fazendo. Excelência, acho que eu gostaria de reafirmar novamente o pedido que seja votado nominal, que seja nominal. Ok, Excelência, fica prejudicado o pedido de adiamento do vereador Leicim, porque o requerimento pode só pedir discussão. O vereador Marcelo Valim pede a votação nominal. Eu peço ao primeiro secretário, faça o chamado dos seus vereadores para a votação nominal do requerimento. Requerimento verbal, presidente. Em requerimento verbal, vereador Pastor Otávio Pinheiro. Presidente, eu requeiro mais uma vez a verificação de presença antes da votação. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação de presença. Atenção, senhores vereadores, chamada para verificação de presença. Adermes. Presente.
Presidente Mercúrio. Presente. Valdinei da Rocha. Presente. Daniel Paulo Radaeli. Presença. José Barbosa Silva. Presente. Josivaldo Bahia. Presente. Luiz Antônio Cordeiro. Luiz Carlos Vergara Pereira, presente. Luiz Otávio Rodrigues Pinheiro. Presente. Marcelo Marques. Presente. Márcio César. Marco Antônio Garcia. Presente. Miguel Laércio Matias. Nirleide Souza. Romeu. Presente. Senhor presidente, tem número legal. Peço que faça agora a chamada dos vereadores para a votação do requerimento. Os vereadores que votarem não estará rejeitando o requerimento. Os que falarem sim, estará aprovando o requerimento. E é um requerimento que eu gostaria que votasse contrário, porque nós só aprovamos as contas do ex-prefeito Sidney Rocha. Vereador Adermes. Não. Vereador Donizete. Não. Valdinei da Rocha. Não. Daniel Paulo Radaeli. Não. José Barbosa da Silva. Não. Josivaldo Silva Vilas Boas. Sim, excelência. Luiz Antônio Cordeiro. Não. Luiz Carlos Vergara. Não. Luiz Otávio Rodrigues Pinheiro. Não. Marcelo Marques de Melo. Não. Márcio César. Sim, presidente. Marco Antônio Garcia. Eu não voto, excelência. Miguel Laércio Matias. Sim. Nirleide Souza. Não. Romeu. Literalmente não. Senhor presidente, 11 vereadores não, 2 sim, e Vossa Excelência não vota. Não, excelência, o sim foram 3 votos. Do vereador Larcinho, o vereador Bahia e o vereador Márcio do Flórida. 11-3 está rejeitado. Justificativa de voto? Em justificativa de voto tem ela por 5 minutos, excelência. Por aqui mesmo, senhor presidente. Fica à vontade. Peço licença. Não, só parabenizar os 3 que votaram comigo e dizer mais uma vez, respeito o voto de todos os outros e vou continuar respeitando sempre, porque isso faz parte da democracia, né? Lutar pelo direito de cada um manifestar a sua opinião. Mas já deixo aqui também consignado, senhor presidente, e demais vereadores, vereador Bahia, que eu farei um requerimento na minha pessoa e protocolarei no Tribunal de Contas pedindo o envio dessas contas à Câmara Municipal, porque requerer qualquer cidadão pode fazer. Requerer qualquer cidadão pode fazer. Se os 2 que votaram favoráveis quiserem assinar comigo esse requerimento será protocolado ainda essa semana no Tribunal de Contas. Muito obrigado. Declaração de voto, senhor presidente. Em declaração de voto, vereador Bahia, 5 minutos sem apartes. Vossa Excelência me permite falar daqui mesmo? Fica à vontade, excelência. É nada contra os 11 vereadores que votaram não ao requerimento e parabenizar o vereador Lecinho, parabenizar o vereador Márcio do Flórida pela posição que nós 3 tomamos, porque a prerrogativa do vereador é fiscalizar. E nós estamos fazendo realmente o papel de representante do povo. E quando o povo põe a gente aqui dentro, é para dar um respaldo a eles. Se um requerimento dessa natureza a casa não aprovou, eu realmente fico triste. Porque a primeira, senhor presidente, a primeira prerrogativa nossa é fiscalizar. E essa casa está se omitindo, na verdade,
de fiscalizar. Então eu hoje realmente já começo meu dia com o pé esquerdo. Porque jamais nós podemos tirar o direito de um vereador, seja ele de oposição ou situação, tirar o direito de um requerimento dessa natureza, do jeito que anda o nosso país, do jeito que anda o nosso Estado, tirar o direito de não aprovar um requerimento dessa grande valia. Então, realmente, hoje eu começo com o pé esquerdo. Gostaria muito, Márcio do Flórida, começar com o pé direito, mas, na verdade, comecei nessa manhã já com o pé esquerdo. Então, quero parabenizar o Márcio do Flórida, mais uma vez, o vereador Laecinho, pela sua coragem de votar sim a esse requerimento. Justificativa de voto, vereador Marcelo Valim, depois vereador Lercy. Fica à vontade, Silêncio. Querer trazer uma coisa para próprio Márcio do Flórida, o doutor Daniel Paulo Radaeli, aliás, um trabalho muito bem feito, diga-se de passagem. Não, né? Que eu acho que a gente está aqui para importantes. Uma coisa foi Senhor presidente. Pois não, vereador Bahia. Eu requeiro a palavra em nome da liderança do PTN, por gentileza. Tem a palavra por 5 minutos, Excelência. Peço mais uma vez a Vossa Excelência. Fique à vontade, Excelência. Me permita falar daqui mesmo. Senhor presidente, o único vereador dessa casa que votou contra as contas do ex-prefeito Sidney Franco da Rocha foi eu. Foi o único nessa casa que votou contra. Por quê, senhor presidente? Porque as contas vieram com ressalva. E se vieram com ressalva, com certeza tinha algum problema e tem algum problema. Foi por isso que eu votei. Porque jamais vou dar um sim em umas contas que vieram com problemas. Que eu falei mesmo nessa casa, quando eu fui fazer minha prestação de conta na legislatura passada, senhor presidente, me faltou um recibo. Eu tinha perdido um recibo em branco. E lá na 46ª zona eleitoral, me disseram, se você não encontrar, você vai assumir o seu mandato. Mas na próxima legislatura você não sai candidato. E eu fiz de tudo. E Deus me abençoou, que eu encontrei o recibo em branco. E fui e entreguei o meu recibo em branco. Eu provei que eu tinha ele. Não sabia onde que estava, mas encontrei. Agora as contas, vem com ressalva, e eu vou aprovar? Jamais. Isso não é de mim, senhor presidente. Então, se ela tem ressalva, é porque ela tem problemas. E nós temos realmente que ver quais são
os problemas das contas do ex-prefeito. Isso é prerrogativa nossa, dos 15 vereadores, senhor presidente. Obrigado, excelência. Peço a palavra. Tem a palavra o vereador Zezinho Cabeleireiro em justificativa de voto. 5 minutos, com a parte. Senhor presidente, sem a parte. Comigo também aconteceu. Mas o que foi? Foi um erro da Caixa Econômica Federal. Eu fiz um santinho em Ribeirão Preto, 2 cheques, um de 100 e outro de 150. Como todos os vereadores agora estão abrindo as contas nos bancos, eu deixei os documentos na Caixa. Como eu era muito amigo do gerente, eles não estavam cobrando. E eles tirou R$26 daquilo que era para cobrir o cheque. E não me avisaram nada. Aí eu tinha recibo, tinha o cheque da campanha eleitoral, tive as contas rejeitadas aqui, me deu uma dor de cabeça danada, foi para São Paulo e as minhas contas foi aprovada com ressalva. Deus, porque aqui eles disseram que eu usei caixa 2. Eu nunca vi se fazer caixa 2 com R$26. É um absurdo. Então, às vezes, tem erro que não é do político, o erro é das pessoas que estão fazendo o trabalho para o vereador, né? Agora, eu acho que o Sidney, estou junto com ele desde o começo, um prefeito que pegou uma cidade detonada por 180 milhões de dívida, pagou 120 milhões, parcelou 60 milhões que nós estamos pagando, faz 10 anos, ainda vai mais 10 para frente para acabar de pagar. Eu não vejo erro nenhum num prefeito desse que fez tudo de bom para a Cidade Franca, inclusive recapeou aí 15 bairros, né, que foi um guerreiro, até eu tive na Indef. Então, quando nós aprovamos as contas do Sidney aqui, nós aprovou assim, de peito aberto, porque a gente conhece a qualidade do prefeito Sidney Rocha. Já foi aprovado. Senhor presidente, nobres pares, isso aqui é bom demais. Quando você pensa que não tem nada para acontecer mais, surge um negócio novo, diferente, problemático, político, de algumas decisões que vem tomando, né? Que aí é a hora que você precisa de tomar uma decisão. Eu penso que agora, ou pensava que agora, nós tínhamos que trabalhar para reeleger. Nós temos 30 e poucos dias aí da eleição. Mas alguns colegas acham que nós temos que polarizar e trabalhar nesse sentido. Eu fui questionado se estava com Sidney Rocha. Se uma coisa que existe comigo é fidelidade. Agora, também tudo tem um limite. Então eu não vejo que esse requerimento. As contas já foram aprovadas. Eu vim aqui, defendi o Sidney Rocha, votei na aprovação das contas deles. E nós temos que trabalhar, e acho que tem até chance de ganhar o trem em cima do voto. Não é tirar um outro candidato concorrente, não. Nós temos que ser melhor do que ele. É isso que nós temos que mostrar. Mas não vejo também nenhum problema, por eu fazer parte da coligação, de ter votado favorável a esse requerimento, que foi derrotado, a maioria achou. Eu pedi para que a semana que vem nós votássemos, quisemos acertar isso hoje, o presidente quis acertar, achei que estava certo, que não teria nem como adiar esse requerimento, e não sei o que vai acontecer se pedir essas contas. Primeiro, quando tem que mandar para cá, o próprio tribunal já manda de natureza, não tem que os vereadores pedir. Por isso que eu pedi para analisar, para pensar como é que era o requerimento. O requerimento já estava esgotado, mas eu tinha que fazer a parte, porque foi, não sei o porquê que a coligação resolveu trabalhar nessa área,
de pedir para que esse voto fosse a favor desse requerimento, para ver se vai dar alguma coisa. Não acredito que dê em nada, não é possível. Se aquilo que foi aprovado pela Câmara voltar para trás, eu não entendo o que é. Não adianta nós votar aqui, aprovar ou reprovar. É só, senhor presidente. Você vai, Adermes? Justificativo de votos. 5 minutos, Luiz Carlos Vergara Pereira, em justificativo. Em seguida, doutor Daniel Radaelli. Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, eu, na semana passada, usei essa tribuna para dizer que o Supremo Tribunal Federal nos deu, com toda certeza, o devido valor que tem o Legislativo. E o Legislativo tem, com toda certeza, pegar aquela votação e dizer: nós temos autoridades para analisar as contas dos prefeitos, as contas, a aplicação do dinheiro público. Nós temos essa autonomia porque o Supremo acabou de conceder esse direito e esse valor, vereador Romeu. Vossa Excelência que está chegando aí hoje, o Supremo disse: quem julga em última instância as contas é o Legislativo. E essas contas do prefeito Sidney Franco da Rocha já passaram por aqui e já foram julgadas. Então não há o que ficar aí fazendo rodeios no momento eleitoral. Eu acho desnecessário, tendo em vista que, se entender necessário o reenvio das contas ao Legislativo francano, o Tribunal de Contas vai fazer de forma tranquila, por conta própria, por vontade ou legalidade, por a legislação o determinar. Mas quero dizer, eu sou uma das pessoas mais preocupadas em relação às recomendações do Tribunal de Contas, às citações do Tribunal de Contas, que aí sim o vereador tem que pegar essas citações e colocar como pauta. Nós temos uma citação aqui de 4, 5 contas, ou de 2 ou 3 prefeitos, que é o plano de carreira da educação. E aí nada foi feito, foi criado comissão, foi discutido o executivo e sindicato, e não chegou a nenhuma alternativa. Agora, as contas já julgadas pela Câmara, não vi e não vejo que vai acontecer absolutamente nada. Então, por isso o meu voto não ao requerimento. Quero respeitar os 3 vereadores que votaram sim, mas nós precisamos pensar na questão técnica, lógica, e deixar um pouco a questão política de lado, e é um enfrentamento que nós não vamos ganhar aqui espaço ou absolutamente nada. Então, por isso, o meu voto foi não, mas eu acho que as citações, recomendação do Tribunal de Contas precisa ser olhada com bons olhos. Todas as contas que vierem com citação, recomendação, nós temos que pegar e destacar esses itens e ir para cima do governo, porque nós precisamos buscar soluções para a nossa população, e essa que eu citei agora, o plano de carreira dos servidores da educação, que é um prejuízo muito grande. Era isso, senhor presidente. Vereador Daniel Radaelli. Senhor presidente, novos vereadores, como todos sabem, eu não sou candidato, não tenho essa... Eu pauto pela legalidade da situação. Quando uma conta do Tribunal de Contas, ela vem com apontamentos, ela não é rejeitada. Apontamentos é para o gestor público tomar cautela ou tomar iniciativas para sanar aquela situação, igual muito bem disse o Vergara, o plano de carreira que vem com apontamentos há alguns anos. É para o setor público ou gestor tomar as cautelas ou se acautelar em virtude daquela situação que o Tribunal de Contas, que é um órgão técnico, apontou naquele momento. Se não bastasse isso,
isso foi discutido lá atrás, as contas do prefeito, ex-prefeito Sidney Rocha, e vieram esses apontamentos, como vem apontamentos em todas as unidades de despesa do Estado de São Paulo, que vem com apontamentos do Tribunal de Contas. Fez coisa julgada, no meu entendimento, pastor, a partir do momento que essa casa analisou as contas e aprovou as contas com os apontamentos. Então, a Constituição fala que a coisa julgada, ela é lei, então você não tem que retroagir para julgá-la novamente. Então, absurdo, eu até respeito a posição dos colegas, mas eu não posso ir contra o direito estabelecido, que está estabelecido em nossa ordem jurídica no país. Então, já fez coisa julgada essas contas, não há motivação para trazê-las novamente para novo julgamento. Eu não estou vendo condições de fazê-lo dessa forma. Agora, eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, Adermes, que a função essencial da Câmara é fiscalização. E eu estou vendo falar em fiscalização, nós fiscalizamos numa SEI e numa comissão processante, e por um voto, o que foi fiscalizado, o que foi rejeitado pelo Tribunal de Contas, não passou e não cassou o prefeito. Eu sei que é um julgamento político, mas fiscalização, quando fala em fiscalização, vamos levar o que é certo, o que é errado, e o que é justo nunca vai ser injusto. Então, fiscalização é muito bonito dizer em determinados momentos. Para determinado caso é justa a fiscalização, para outros casos não é justo. Então, pelo amor de Deus, não dá para entender a situação, é por isso que eu não sou mais candidato a nada, a nenhum cargo político. Muito obrigado. Peço ao vereador Lercim que assuma a presidência para eu fazer uso da palavra pela liderança do PSDB. Tem 5 minutos sob a liderança, é sem a parte, viu? Senhor presidente, meus novos colegas vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, agora pela TV Câmara, a respeito desse requerimento do vereador Márcio do Flórida, a gente causa estranheza e a gente tem que ter uma cautela nesse momento, Romeu, principalmente no momento político. Eu vejo esse como um requerimento político, de que no momento eleitoral você fazer uma discussão, sendo que nós já fizemos o julgamento das contas do prefeito. E essa Câmara Municipal aprovou, com exceção do vereador Bahia, porque eu me lembro na época, o vereador Bahia votou contrário à aprovação das contas, porque todos os vereadores naquela época, naquela oportunidade, inclusive o Márcio do Flórida, que naquela oportunidade era do Partido dos Trabalhadores, e votou favorável. Por quê? Porque o Tribunal de Contas entendeu que ele deu parecer favorável pela aprovação das contas, porém, havia lá os apontamentos, mas acho que é importante a gente analisar o que o Supremo disse agora e o poder que foi dado aos vereadores. Os vereadores agora, nós temos uma responsabilidade muito grande. O tribunal, como departamento técnico, ele nos indica quais foram as falhas ou as correções do executivo e cabe aos vereadores fazer o julgamento político. E existem dois tipos de erros que o tribunal mesmo coloca, viu, Márcio, que eu acho que é importante. Tem os erros que são sanáveis e aqueles que, porventura, um governo, eu não vou citar um caso aqui específico, mas, de repente, o governo faz um contrato, causa problemas para a sociedade ou é insanável, concorda? Então, existem dois tipos de erros. O erro que existe um entendimento do tribunal ou da própria justiça, que foi esse caso específico, no caso eu não era vereador na época, do prefeito Sidney Rocha, que foram o pagamento no caso dos secretários que eram servidores. E houve lá na Secretaria de Governo, na Secretaria de Recursos Humanos, o entendimento de um pagamento, o tribunal entendeu outro, e o erro foi sanado. Então, acho que é isso que é importante a gente destacar, as diferenças. Eu gosto muito da parte técnica, nós somos políticos, mas nós temos que analisar muito a parte técnica. Então, respeito a opinião do vereador Márcio do Flórida, respeito a opinião do Lercinho, que votaram contrário, mas respeito muito mais a posição do vereador Bahia, que ele manteve, ele sim,
nós já fizemos um julgamento dessas contas e todos nós aprovamos. Agora, no momento político, em que nós estamos no momento eleitoral, vem à tona essa discussão que a gente não sabe nem se o tribunal também vai ter esse entendimento. Então, respeito o vereador Márcio do Flórida, acho que é um vereador extremamente atuante, tenho dito isso, vereador, com grande respeito que eu tenho por Vossa Excelência, mas eu acho que é um requerimento nesse momento mais político dentro do calendário eleitoral do que técnico. Tecnicamente, Marcelo, nós já votamos, aprovamos, e Vossa Excelência não estava aqui. Eu acho que é importante a gente verificar o que o tribunal disse. Existem dois tipos de erro, o erro sanável e o erro insanável. O erro que não dá para você sanar é aquilo que o governo, qualquer governo, toma uma determinada atitude, você provoca um desastre que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Fizeram uma passarela no Rio de Janeiro, vocês vão lembrar disso, que houve uma queda, era para ter feito de uma determinada forma, a empresa fez uma forma diferente, morreram 5 pessoas. Erro insanável. Nós tivemos mortes e perdas de vidas, em virtude de uma falha, seja da empresa e da própria prefeitura lá do Rio de Janeiro, em fazer, no caso, a fiscalização da execução da obra. Agora, erro sanável, que foi o caso em tela, um caso aí que nós estamos discutindo, o ex-prefeito Sidney Rocha, que é pagamento, o valor que foi pago aos secretários. Então, eu acredito que nós temos que manter uma linha aqui, uma linha de coerência, de conduta, e nós temos que valorizar essa incumbência que o Supremo nos deu. Nós temos agora o poder de rejeitar ou aprovar as contas, mas nós temos que, acima de tudo, basear nos critérios técnicos e, acima de tudo, ter uma linha de conduta bastante justa. Por isso que eu votei contrário. Obrigado, senhor. Senhor presidente, peço a palavra pela liderança do PDT. Pois não, tem 5 minutos sem a parte. Vereador Márcio do Flórida, do PTB. Retiro o PTB e coloco o PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, efetivamente o critério está sendo político para votar contra o requerimento ou a favor do requerimento nessa questão. Pelos discursos que eu ouvi aqui, tanto do Adermes quanto do Valim, principalmente, há uma confusão colocada no ar. Uma confusão que está sendo colocada à população de Franca também. E é bom que as pessoas ouçam isso. Eu vim aqui a essa tribuna, expliquei de forma detalhada o que é contas de governo, o que é contas de gestão. Expliquei aqui que eu votei sim favorável às contas do ex-prefeito Sidney Rocha nas contas de governo. Porque, senhores vereadores, até então só as contas de governo eram remetidas a essa casa. Mas todos, ou a maioria, estão surdos e não querem entender a decisão do Supremo Tribunal Federal. Misturam aqui apontamentos com contas em apartado. Apontamentos, Adermes, sim, podem ser sanáveis ou insanáveis. Eu estou falando aqui, não é de apontamento, eu estou falando aqui de 5 contas rejeitadas no Tribunal de Contas por unanimidade. Eu não estou falando de apontamento, Laircinho. Eu tenho aqui, o TC 111-0609, que analisou o contrato da São José e transitou em julgado. O Tribunal de Contas disse, Claudinei, o contrato é ilegal. Essa conta do prefeito Sidney Rocha está indeferida, é irregular, é ilegal. O Tribunal de Contas, por unanimidade. Isso não é sanável, Adermes. O erro foi cometido pela segunda vez, não foi pela primeira. O prefeito recorreu em todas as instâncias e perdeu. Em relação às horas extras dos médicos, pagou horas extras ilegais, e aqui a gente está falando não é de CV, não. Estava falando dos médicos da rede pública. Pagou irregularmente em 2006, pagou irregularmente em 2009, pagou irregularmente em 2012, Bahia. E não é apontamento, não.
É conta julgada ilegal pelo Tribunal de Contas por unanimidade. E o prefeito teve todo o direito de defesa. Apresentou defesa, foi até para o Tribunal de Justiça agora e perdeu também. Todo mundo acompanhou que perdeu também no Tribunal de Justiça, ganhou uma liminar aqui em Franca e perdeu no tribunal, que equivale. O tribunal disse que vale a palavra do tribunal, que realmente as contas estão ilegais. Em relação à remuneração dos secretários, também não há como sanar, não é porque alguns secretários devolveram que sanou o problema. As contas foram julgadas irregulares e assim entendeu o tribunal, não sou eu que estou falando. O tribunal rejeitou 5 contas do prefeito. E até a semana passada ele estaria inelegível por esse motivo. É isso que as pessoas não querem entender, ele estaria inelegível. Hoje, essas questões vão ser novamente analisadas pelo Tribunal de Justiça, pelo juiz de primeira instância e pelo Tribunal de Justiça. Mas há uma decisão, senhores vereadores, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que esses 5 contratos, que essas 5 contas em apartados, elas devem retornar às câmaras municipais. Então a Câmara, querendo ou não querendo, vai ter, Bahia, que analisar essas 5 rejeições de contas. Isso não depende de nós aprovarmos o requerimento aqui hoje. Essas contas retornarão. Esse já é o entendimento da Associação Nacional dos Tribunais de Contas, que essas contas devem voltar. Agora, não sabemos se volta amanhã, se volta no final do ano, se volta no ano que vem. Mas isso volta. Hoje à tarde nós vamos voltar aqui às contas do prefeito Alexandre. Ele também tem contas em apartado. E tudo isso vem para essa Câmara também, não vem hoje, porque hoje nós estaremos votando as contas de governo, Romeu. Valim, hoje você vai estar votando a conta do governo Alexandre, mas as contas de governo não é fechado, não é porque você aprova ou rejeita hoje, que morreu o assunto em relação a 2014, que é o que nós vamos votar hoje. Agora as coisas mudaram, é isso que a sociedade tem que entender. Eu não estou aqui analisando, Zezinho, se ele foi bom ou se foi mal. Eu não falei isso, eu estou falando especificamente em relação aos contratos, até porque nós estamos proibidos legalmente de fazer campanha aqui nessa tribuna. Então eu não vou dizer se foi bom ou se foi mal. Eu estou analisando contas hoje do prefeito Alexandre e pedindo o direito de julgar também as contas anteriores e ponto final. O que mais for falado sobre isso é enrolação. O que eu tinha que falar está falado. Agora, ouça quem quer ouvir e não ouça quem não quer ouvir. Muito obrigado. Eu vou alertar os senhores vereadores. A lei eleitoral esse ano, ela está diferente de outros anos. Inclusive teve aqui, a semana próxima passada, eu estava em viagem, mas falou com a diretora e também com o Ilha, a respeito da TV Câmara, que Ribeirão Preto passou um projeto de resolução, até as eleições, suspendeu a tribuna livre e as explicações pessoais. Veja bem, meu caro vereador Márcio do Flórida, a questão das contas do ex-prefeito Sidney Rocha, ela não está em nenhum momento em pauta. Sim, Vossa Excelência fez um requerimento, e, inclusive eu pedi para a diretora buscar, nós não podemos falar nome de partidos, não podemos falar nome de pessoas, isso nós, a nível Brasil. Até vou propor aos senhores vereadores, que nós passamos um projeto de resolução em regime de urgência, até as eleições, suspendendo a tribuna livre e explicações pessoais, porque nós poderemos ser condenados. Inclusive, o caso do Sidney Rocha, ele é ex-prefeito, é um candidato a prefeito. Então, não porque eu estou na chapa dele, porque se fosse com o doutor Biali, ou se fosse com o Gil Souza, ou qualquer um outro candidato, até o próprio Gilmar, então que nós não podemos, porque se representar, dor de cabeça vai nos dar. Então, eu não estou cerceando o direito de Vossa Excelência, pelo amor de Deus, longe disso, como qualquer outro partido, só estou resguardando o direito de todos os vereadores, tá? Independentemente
da cor partidária, da ideologia do partido, do candidato. Lógico, nós que somos candidatos à reeleição, queremos que o nosso prefeito ganhe a eleição, mas até para preservar nós mesmos. A doutora Thaisa buscou e eu vou fazer a leitura, e eu não quero problemas nem para mim e nem para os nobres colegas. Quero parabenizar Vossa Excelência aí pela iniciativa. Vossa Excelência não está pensando em Vossa Excelência, está pensando no grupo inteiro. E acho, porque o que acontece? Tem 3 coisas que não tem volta: a flecha atirada, a palavra falada e a oportunidade perdida. Essas não voltam mais. Então, eu acho que Vossa Excelência, porque às vezes pela força de expressão, você acaba falando uma coisa que você não queria falar. Isso está tudo gravado. Nós estamos num processo político aí que pode prejudicar qualquer um, e ninguém tem interesse nisso. Eu acho que se Vossa Excelência fizer esse projeto, eu assino como membro da mesa e acho interessante que isso é para preservar, não nós, mas todos os colegas, de, às vezes, por uma força de expressão, fazer uma coisa e depois ter dor de cabeça aí. Então, os colegas entendem desses projetos de resolução. Vocês concordam em fazer esse projeto, a gente suspender a tribuna livre e as explicações pessoais até a eleição? Não é para preservar o meu candidato, não, pelo amor de Deus. Tá? Porque no momento desse, agora, qual que é o problema maior? É que hoje nós estamos ao vivo para a cidade toda. Inclusive tivemos na quinta-feira, junto com o juiz eleitoral, doutor Humberto Rocha, em que a Câmara, como nós somos geradores de som e imagem, mas estamos em caráter experimental, porque é a TV Record que vai retransmitir o sinal, até enviei um ofício solicitando a isenção, porque nós não temos nem pessoal para poder gravar e passar isso. Então, eu acho que seria de bom alvitre se nós fizermos esse projeto de resolução e a casa aprovar, porque o vereador pode usar a tribuna no momento de discutir um requerimento, discutir um projeto de lei, uma moção, quer dizer, tem como usar a tribuna, mas no caso específico da tribuna livre, sem querer, às vezes a gente cita o nome de um vereador, de um prefeito, sem querer, então nós podemos evitar isso. Isso nós mostramos perante a justiça, que nós queremos cumprir na íntegra aquilo que foi determinado, porque lei a gente não discute, lei a gente cumpre. Então, se os vereadores entenderem, eu poderia passar essa resolução em requerimento de urgência até a data de eleição, depois volta ao normal. Em requerimento, o pastor Otávio Pinheiro. Presidente, não sei, eu acho que tem que ter um entendimento aí da maioria, até porque não são todos os vereadores que fazem uso da tribuna livre, né? Eu sou um deles. Agora, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas entendo também que cada vereador tem que ter a responsabilidade de usar a tribuna sabendo que nós estamos num período eleitoral, né? Eu acho que proibir o vereador ou fazer esse projeto proibindo o uso da tribuna, eu acho que é tirar um direito que nós temos. Eu preferiria que Vossa Excelência orientasse os vereadores a fazê-lo da maneira correta, né? Nós já somos pouco, quem que vai na tribuna com frequência sou eu, mais 2, 3 vereadores, e eu acho que em eleições anteriores não houve necessidade disso. Agora, Vossa Excelência que preside a casa, que tem a prerrogativa de fazê-lo ou não. Mas eu entendo que os vereadores devem ser orientados. Em eleições anteriores não houve essa necessidade, né? Quem usar a tribuna tem que usar de forma responsável, mas eu acho que não há necessidade de proibir, presidente. Essa é a minha opinião. Então, meu caro pastor Otávio Pinheiro, é que, por exemplo, nós não podemos participar de inauguração de ato público, já impede. Hoje, um documento que se esquece, a justiça já está, no caso do vereador Cordeiro, que não é um detalhe do vereador Vergara, que com certeza vai reverter, mas não deixa de dar uma dor de cabeça. E nós temos 30 dias para pedir voto. Eu, como dever de ofício, como presidente desse legislativo, vou pedir para fazer o projeto de resolução, meu caro pastor Otávio Pinheiro. Os vereadores, o plenário é soberano. A mim não tem problema. Eu mesmo, o pastor Otávio Pinheiro, ele tem o hábito de usar a tribuna, e ele tem o dom da palavra, tem essa facilidade de se expressar, pastor.
Mas às vezes, digamos assim, numa derrapada, numa palavra que saiu, alguém vai te pedir uma impugnação de candidatura. Infelizmente. Então, eu, para zelar até da instituição e dos vereadores, eu vou propor esse projeto de resolução e não farei lobby para que aprove ou para que rejeite. Cada vereador, não vou pedir o voto de nenhum vereador. Cada vereador vota de acordo que você achar que deve se continuar esse uso da tribuna. Foi uma orientação que nos deram que, se fosse, eu digo que se o conselho fosse bom, não dava, vendia, né? Mas que cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém, com exceção a galinha que tem que morrer para fazer o caldo. Mas então, nós vamos passar esse projeto de resolução e depois os vereadores decidem de acordo com a consciência de cada um, ok? Peço ao secretário... Senhor presidente, peço a palavra. Tem a palavra o vereador Zezinho Cabeleireiro. Mas eu acho que a partir do momento que já vai ser, acho que é sexta-feira, que no rádio e na televisão os vereadores já vai estar pedindo voto, né, a partir acho que sexta-feira já começa. Então eu acho que não tem nada a ver da gente usar a tribuna aqui, porque já vai estar no rádio e na televisão os candidatos pedindo voto. Bom, eu acho assim, porque se fosse proibido, não teria o programa eleitoral. Claro, mas já vai estar no rádio e na televisão. Bom, meu caro Zezinho Cabeleireiro, eu entendi. Só que nós não podemos usar a tribuna. Primeiro, não podemos usar a tribuna para pedir voto aqui. Segundo, o problema maior é o seguinte: eu vou falar de um partido A, um partido B. Esse partido vai entrar com a representação. Gente, a Lava Jato está colocando na cadeia nomes de políticos de expressão nesse país. Eles não vão pensar duas vezes em punir um vereador, meu caro Zezinho. Tem senador da República na cadeia. Tem bilionários, no caso de empreiteiras, não vou nem citar o nome, que estão na cadeia. Então, eu estou preservando, ledo engano achar que ganha eleição aqui dentro. Não ganha eleição. O vereador é a mesma coisa de um pretendente a um concurso público, e ele vai fazer o concurso amanhã, ele quer estudar hoje para fazer o concurso amanhã. O vereador quer ganhar voto em 30 dias para eleição. Ele tem que ter feito o trabalho dele ao longo dos 3 anos e 6 meses. É isso, é o fruto do trabalho dele, é o trabalho que ele fez durante esse período todo. Assim como um vestibulando que vai prestar um concurso, qualquer pessoa, se não estudar com antecedência, na hora ele não vai passar. Eu vou apresentar o projeto de resolução. Atenção que deve estar ouvindo o departamento jurídico para providenciar esse projeto, para colocar em requerimento de urgência, e eu faço igualzinho Pôncio Pilatos, eu lavo as minhas mãos, ok? Peço para o secretário da sequência a ordem do dia. Senhor presidente, está esgotada a matéria do expediente e há 3 vereadores inscritos para o uso da tribuna. Vossa Excelência... Primeiro vereador qualquer? Pastor Otávio Pinheiro. Fica prejudicado. Segundo? Vergara. Abro mão. Abre mão. Terceiro? Vereador Cordeiro. Às 10h29 dou por encerrada a primeira parte do expediente, convocando os vereadores para o meio-dia, ou melhor, para as 14 horas, para a ordem do dia. A todos, bom dia.
O Parlamento se une para expandir os limites da O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a rede legislativa de TV digital. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal, juntas com mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. O sinal aberto e gratuito já é transmitido para dezenas de cidades do Brasil. E mais de 400 municípios já estão se preparando